Abel Ferreira estressado aí em entrevista coletiva e já cogita-se uma possível saída antes do final do contrato. Não, vamos falar sobre isso. Gustavo Scarpa parece que está definindo o seu futuro. Será? Também você vai ficar sabendo o que está acontecendo aqui nesse vídeo. E o Palmeiras venceu a última rodada contra o Internacional no Campeonato Brasileiro e deu alegria para sua torcida e mostra que continua firme na busca pelo título brasileiro. Vamos falar de Palmeiras? Nesse domingão, líder do Brasileirão. Vem comigo. Porquinhos e porquinhas do Brasil e do mundo. Meu nome é Leandro Rodrigues e falo diretamente com você, torcedor apaixonado do Palmeiras. Já vamos começar com aquele jabazinho de sempre que você conhece. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para que toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui, você seja notificado aí no seu tubo, na sua TV, no seu celular, ou seja lá onde você assiste, tá? E também já deixa o seu like, porque isso é muito importante, o robozinho do YouTube fica feliz. E manda esse vídeo para outros porquinhos aí nas redes sociais. Tá certo, ferinha? Muito obrigado de coração pela sua presença aqui, pela sua visualização. Vamos direto ao assunto aqui, vamos falar um pouco do jogo de ontem. Uma vitória aí maiúscula do Palmeiras, após aquele jogo horrível contra o Flamengo na quarta-feira, aquele 3-0 que todo mundo foi dormir vomitando de um jogo terrível que o Palmeiras fez contra o Flamengo. Infelizmente eu não consegui trazer vídeo aqui pra vocês, que eu tive alguns problemas pra resolver, mas já estamos comentando. Aquele jogo foi péssimo, mas ainda bem que veio essa outra rodada, assim como depois da noite vem o dia, o Palmeiras ganhou de 3-0 do Internacional e dormiu líder aí do campeonato. A partir das 4 horas nós vamos saber se ainda vai continuar líder nesse domingo, tá? Essa vitória maiúscula do Palmeiras aí, e eu quero já dizer pra vocês o seguinte, já que minha sincera opinião, confesso pra vocês que eu não sou fã desse esquema de 3 zagueiros, porque eu sinto que o Palmeiras tem muita dificuldade de propor jogo com esse esquema, né? Principalmente quando joga contra um time igual o Flamengo, que foi na quarta-feira passada, que dá a bola pro adversário e fica com os 11 atrás e joga no contra-ataque. E quando o Palmeiras joga desse jeito, você viu o que aconteceu contra o Flamengo. Bom, não foi diferente. Jogamos assim com 3 zagueiros contra o Internacional, só que dessa vez eu vi uma postura diferente. O Palmeiras estava querendo deixar mais o Inter com a bola, né? E deixava os caras vir e tentava matar o jogo no contra-ataque. Dito e feito, quando o Palmeiras faz isso nesse esquema, ele acaba se dando melhor. Mas eu confesso pra vocês que eu não curto esse esquema, confesso pra vocês que eu não gosto muito do Mike, muito espetado lá com o Piquerez. Confesso pra vocês que quando a gente perde a bola lá na frente, fica só os 3 zagueiros lá atrás. Quando um dos zagueiros não sobe também pra tentar atacar, a gente toma um contra-ataque e muitas vezes é fatal. Então aqui eu deixei só a minha opinião de jogo sobre isso, mas é claro, que bom que o Palmeiras venceu o jogo aí de 3-0, venceu bem. E eu quero deixar alguns destaques aqui. Primeiro pro Marcos Rocha. Cara, o Abel mostrou aí, muito torcedor cornetou e tudo mais, vai ficar com esse velho, não sei o que. Ontem o Marcos Rocha, de novo, fez uma baita de uma partida pelo Palmeiras, tá? Isso é unânime aí em todos os lugares que você vai ver das pessoas comentando sobre o jogo, sobre a partida contra o Internacional. O Marcos Rocha jogou o fino da bola ontem, sendo ele velho de idade, né? Jogou bem pra caramba, mostrou o porquê que o Abel gosta dele, né? Ele é líder de grupo, ontem ele foi o capitão, e mostrou aí porquê que pode ser importante pro Palmeiras aí ao longo de 2024. Quero também falar deste que está aqui, ó, na sua tela, na verdade destes aí que estão na sua tela, que é o Zé Rafael, que desfilou em campo, fez o primeiro gol lá, né? A gente contou com a ajudinha da zaga do Inter, é verdade, mas fez o primeiro gol, vem jogando muito, nosso trem aí tá fazendo o fino da bola e já mostra o porquê que vai ser o titular ao longo da temporada do ano que vem também, tá? E o Endrick, de novo, sendo decisivo, cara, esse moleque, toda vez que eu vejo um jogo dele, toda vez que ele marca um gol, toda vez que eu vejo ele indo para cima dos adversários, eu fico pensando o quanto nós não aproveitamos ele. O Abel falou isso na coletiva, né? Tem altos e baixos, é verdade. Eu entendo a escolha de não optar pelo Endrick em alguns jogos lá para trás, mas ao mesmo tempo não posso negar para vocês a dor que me dá só de pensar que a gente não aproveitou esse menino. Tá aí, decisivo de novo, marcou o dele também. E aí os críticos também de Rony. O Rony Rústico entrou, se emocionou, fez o gol que ele estava precisando, que estava numa fase tão ruim, e os torcedores estavam criticando. Pô, mas tirou o Endrick para botar o Rony. Confesso para vocês que eu também não entendi o porquê que o Abel tirou o Rony, o Endrick, mas tá aí, botou o Rony, foi feliz, calou a boca de todo mundo porque o Rony fez o gol
E ainda com uma jogadaça do Vanderlan, que eu vou te falar uma coisa, hein? Aquele menino é lateral mesmo ou ele é ponta? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Palmeiras dormiu líder, ganhou o jogo muito bem. E eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Essa é a tabela do Brasileirão, tá? O Palmeiras aí com 62 pontos, 34 jogos, né? Vem seguido aí pelo Botafogo, que vai cumprir um jogo hoje contra o Bragantino, se não me falha a memória, com 32 jogos, tem 2 jogos a menos, né? Que é isso que ainda deixa os caras ainda muito favorito para esse título. O Grêmio vai enfrentar o Corinthians hoje, né? Tá aí em terceiro. E aí o Bragantino em quarto e o Flamengo voltou a ser o Flamengo, empatou de novo aqueles jogos irregulares deles, né? E já tem torcedor do Mengo aí xingando os caras, até xingando o Tite eu já vi, tá? Então o Flamengo eu acho que já é carta fora do baralho, eu acho que já não briga tanto, a não ser que aconteça um hecatombe. E tá aqui, ó, partidas aí, ó, o Grêmio pegando o Corinthians hoje às 16 horas, vamos ficar de olho nesse jogo. Obviamente a gente não vai torcer pro Corinthians ganhar, a gente vai torcer pro Grêmio perder, tá certo? Se é que você me entende. Nós vamos também acompanhar esse jogo aí, ó. Esse jogo que vocês estão vendo aí, ó, Bragantino e Botafogo também às 16 horas, jogo importantíssimo pro palmeirense. Se a gente conseguir um empate aí desse jogo de Botafogo e Bragantino, alguém já vai rodar, né? Algum dos dois vai ficar para trás. Ou a gente torce pelo empate e os dois se lascam junto. Vai ser interessante se for empate esse jogo. Grêmio e Corinthians também, se for empate, tá maravilhoso pro porco. Quero saber o que é que você acha aí, meu querido. Escreve nos comentários dessa vitória do Palmeiras. E eu quero saber o que que você acha desses caras que vem seguindo a gente aí. Botafogo, Bragantino, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro. O que você acha ainda que briga aí, que pode fazer páreo com o Verdão aí nesse final do Brasileirão? Escreve aí nos comentários, meu porco. Bom, o negócio é o seguinte, o Abel aí eu vou colocar só um trechinho, não vou colocar inteiro, né, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. O Abel mandou em direto aí pra torcida e eu gostaria que vocês ouvissem, e depois disso nós vamos comentar mais algumas coisinhas. É só um trechinho do começo da entrevista, se você já viu, eu quero que você preste muita atenção de novo, se você não viu, veja comigo agora. Vamos assistir aqui o que ele respondeu nessa primeira pergunta. Não, depois rasga. Boa noite, Abel. Escuta aí. Três questões só para você responder para o torcedor mais crítico. Poxa, o Abel insiste no Rocha. Poxa, o Abel insiste no Breno Lopes. Nossa, ele coloca 4 laterais em casa contra o Inter e o jogo termina 3-0. Gostaria que você explicasse o porquê desse esquema e o que aconteceu com o Luan, se é grave. Que torcedores é que você está a falar? Destes que nos vêm apoiar ou daqueles que ficam em casa num computador, fazem um blog e criticam para influenciar os outros? Eu? Não, Abel. Sei que eu digo aos meus jogadores, não se deixem influenciar por torcedores que se calhar nem sócios são, nem avante são, e ficam em casa e o que fazem é criticar. Eu digo aos meus jogadores isto, e é por isso que temos um espírito de grupo muito forte. Se é para se criticar uns aos outros, estejam calados. Quando quiserem falar, falem para incentivar. É isto que eu digo aos meus jogadores. E esses torcedores, mas isso estamos a falar, são 3% dos torcedores. São aqueles que se sentam em casa, à frente de um blog, criam blogs, alguns, e só fazem isso. O treinador sou eu, que acerto e erro como toda a gente, mas a sensação que eu fico é quem está à frente dos computadores sabe tudo, ganham tudo, sabem tudo, nunca erram, porque falam sempre no final. Mas eu prefiro valorizar todos os outros 97% dos torcedores. A única coisa que eu vos posso dizer é que uma equipa como o Palmeiras, que luta para ser campeão, merecia ter um estádio cheio. E nós nem no nosso estádio estamos a jogar. Mas o que a mim me parece é que os únicos perfeitos são os que nos criticam. E há críticas que nos fazem refletir. Outras que são intencionalmente para nos destabilizar. Por isso é que eu prefiro valorizar estes que vieram aqui hoje, que se deslocaram 1 hora ou 45 minutos para vir aqui, apanharam fila, agradeço de coração, porque estes são os que acreditam. Lembra-se que eu falei nos 3 tipos de Palmeiras quando fomos uma vez ao Mundial? Aqueles que estão sempre a cornetar, mas depois no final, eu bem dizia que nós, só depois de acontecer. Mas acontece, nós também abraçamos esses. Aqueles que só, agora, e há os outros que os que só acreditam depois de acontecer. E há aqueles, como os nossos jogadores, como o nosso grupo de trabalho, que acredita sempre. Tá aí, eu queria deixar esse trechinho aí que ele mandou um recado direto para a torcida. E eu quero deixar aqui para vocês o que eu já falava antes. A torcedora é muito emocional, principalmente para você, senhor Abel Ferreira.
O torcedor que fica atrás do blog, que muitas vezes pode ser até eu mesmo, a gente critica realmente, mas eu também aqui faço jus ao seu trabalho, não sou igual a outros torcedores aí que te chamam de pardal quando você perde. Eu não sou assim. Para mim, você é o maior técnico que passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele mandou um recado e aí a gente tem que fazer algumas ponderações. É muito difícil hoje para o torcedor palmeirense ir para a Arena Barueri. É horrível o acesso para lá. Até pessoas que moram perto já reclamam do acesso. E outra, tem uma outra dificuldade também, que o estádio não é nosso, é o Crefizão lá, né? Nosso estádio é o Allianz Parque, a gente tem aí essas lutas aí com a Crefisa em relação a show e tudo mais, mas a gente torce para que os jogos aí, o Palmeiras parece estar brigando, né? Para tentar fazer os 2 jogos em casa que ainda tem lá no Allianz Parque. Vamos torcer para isso dar certo. E você, torcedor, eu quero saber de vocês, o que você acha dessa fala do Abel? Ele estava um pouco estressado aí, se você assistiu a entrevista dele. Quero saber aí se você vai apoiar o Palmeiras até o final, porque tem uma coisa que ele falou aqui que é verdadeira. Tem torcedor aqui que só presta pra cornetar. Tem torcedor aí que é da turma do amendoim. Tá ganhando de 3-0 e o time não presta. Eu sou um dos caras aqui que critica, assim como eu comecei esse vídeo dizendo que eu não gosto do esquema de 3 zagueiros, mas quem sou eu? Ele cala minha boca quando ganha o jogo de 3-0. Eu vou falar mais o quê? Né? Eu não gosto desse esquema, mas se tá funcionando e ele é o treinador, como ele bem disse, que assim continue e que a gente seja campeão. Tá tudo certo, meu amigo. Ele é o treinador no final das contas, não sou eu, isso é verdade. Mas eu não gosto desse esquema e eu tenho liberdade para gostar ou não gostar de alguma coisa. O Abel Ferreira eu gosto muito dele, mas ele não é livre, a gente pode criticá-lo sim, não é proibido. Agora, não criticar como certos torcedores criticam aí, com ódio, não sei nem dizer aqui com as palavras, mas é um cara que muitas vezes ele não é nem grato pelo que aconteceu pelo Palmeiras no passado, né? É aquele cara que ganha 5 jogos seguidos, né? O Palmeiras é o melhor do mundo, e perde um, o Abel não presta, os jogadores não prestam e tá tudo certo. Eu não sou esse tipo de torcedor. Quero saber se você é aí do outro lado, escreve aqui nos comentários. E aí tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar aqui que ele soltou nessa entrevista bem rapidamente. Primeiro ele mandou o seguinte, ó, ele reclamou de muitos jogos, e com razão, na CBF, né? Pode esperar aí que vai ter gente da imprensa enchendo o saco dele, dizendo que ele é nariz empinado e tudo mais. Vem dizer aqui que ele é colonizador. Você pode esperar isso aí da imprensa aí no decorrer da semana. E ele mandou o seguinte, ó, quando foi questionado em relação a tudo isso, CBF e tudo mais, a gente percebeu que ele estava meio alterado ali na entrevista. Ele falou nas palavras dele, não é isso que eu quero pra mim. Certo? Assim, eu falei, olha, esse monte de jogos aqui já está me cansando. E ele também respondeu, ó, teve uma pergunta do repórter, bem no finalzinho da entrevista, se ele pode ir embora antes aí do término do contrato, e ele respondeu bem rispidamente, bem rápido, dizendo o seguinte, isso nós temos que esperar para ver, né? Então deixou aberto aí a possibilidade dele ficar no Palmeiras, ou também, quem sabe, de ir embora, tá? Cara, eu vou falar pra vocês, não é qualquer um que aguenta ser treinador aqui do Brasil, principalmente uma equipe igual o Palmeiras. O Abel Ferreira, indo ou não embora do Palmeiras, ele já fez muito, mas muito mais do que certos treinadores que já passaram por aí. Eu seria eternamente grato ao Abel Ferreira se ele for embora. Mas o Abel, vamos ser sinceros, vamos segurar um pouquinho mais até o final de 2024, pra gente ter 2024 brilhante. Tenho certeza que para que a equipe jogue muito, passa muito por você. E você aí, torcedor, eu quero saber o que você acha dessa entrevista do Abel. Se você assistiu ela inteira, escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Mas é o seguinte, a gente já tá falando aí de uma possível saída do Abel, ele que deixa isso muito em aberto, já vem reclamado muito em muitas entrevistas aí. É o seguinte, ó, olha o que aconteceu, porco. O Benfica monitora o Abel Ferreira e cogita contratar o treinador do Palmeiras para 2024. Atualmente a equipe de Portugal é comandada pelo alemão Roger Schmidt, esse aí que não vem fazendo bons jogos lá no Benfica e não vem empolgando lá os diretores do Benfica, né? Essa paixão do Benfica pelo Abel Ferreira não é de agora, eles já vêm sondando o Abel, ó, há muito tempo, é importante deixar frisado isso aqui pra vocês. O técnico Abel Ferreira já recebe contatos dos portugueses desde 2021, como eu falei pra vocês, ano em que levantou a sua segunda taça da Libertadores pelo Verdão. A informação sobre a sondagem recente ao Abel Ferreira foi publicada inicialmente pelo portal Nosso Palestra, o melhor portal aí de notícias do Palmeiras, eu já sempre falo pra vocês, e depois foi confirmada pelo jornal O Lance. Então é o seguinte, já tem sondagem, né, de gente querendo tirar o Abel do Palmeiras em 2024, tá? Surgiu aí umas especulações aí de um time da Arábia, o tal de Al Ittihad aí querendo
querendo vir sondar o Palmeiras, mas o engraçado é que essa informação saiu antes um pouquinho do jogo começar contra o Flamengo, né? E quem deu essa informação foi um setorista do Flamengo. Então aí todo mundo ficou olhando assim, mano, o cara vai soltar uma dessa antes do jogo? É só pra tentar implantar crise no Palmeiras. Mas em relação ao Benfica, é real, eu conferi, fui atrás, tem vários portais falando sobre isso daí. E assim, o Abel na coletiva, deixando aberto se ele vai ver se vai continuar ou se não vai. E tendo informação do Benfica, e tem outros clubes aí também, obviamente, que vão vir em cima do Palmeiras para o Abel Ferreira, fica aí o peso no coração do torcedor para saber, será que Abel Ferreira continuará em 2024? Eu vou dizer para vocês aqui, eu acho que ele cumpre o contrato dele até o final de 2024. Depois, a Leila pode até ganhar para ser presidente do Palmeiras aí de novo, renovar o contrato dela como presidente. Tem alguns torcedores que não querem isso, mas enfim, ela não vai conseguir renovar com ele, pelo que eu tô entendendo aqui. O Palmeiras tem que fazer um ano espetacular em 2024 para o Abel topar renovar o contrato dele aí no Palmeiras. Quero saber aí, ô porco, o que você acha de tudo isso? Você acha que já deu aí o Abel Ferreira no Palmeiras? Escreve aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Pra mim, tinha que eternizar o Abel Ferreira aí. Mas ciclos começam e ciclos terminam, assim é o futebol. Escreve aí, porco, nos comentários o que você acha de tudo isso. Meu amigo, e tá achando que é brincadeira? Não, vamos falar desse senhor aqui, ó, que está aí na tua frente, Gustavo Scarpa. Tem muito torcedor sonhando com a volta do Scarpinha pro Palmeiras, mas surgiram informações aí que não são tão agradáveis para o torcedor do Palmeiras. O Atlético Mineiro começa a se movimentar no mercado antes mesmo do fim da temporada de 2023. O clube iniciou conversas preliminares para repatriar Gustavo Scarpa ex-Palmeiras. Segundo algumas fontes ouvidas aí pela reportagem do jornal UOL e também do Globo Esporte, não houve proposta ainda e sim conversas preliminares para entender a situação do jogador que interessa ao Atlético Mineiro. Olha só, vamos retornar essa situação aqui que já virou novela em relação ao Gustavo Scarpa, tá? Eu já falei aqui em alguns vídeos, se você me acompanha aqui, pra mim não vale o Palmeiras gastar dinheiro para trazer o Scarpa de volta, tá? Só seria legal se o Gustavo Scarpa voltasse se o Palmeiras não tivesse que pagar a multa deles lá no Nottingham Forest. Seria legal se o Gustavo Scarpa, né, rescindisse o contrato por si só, pagasse lá uma grana pro Nottingham Forest para vir para cá de volta. Aí sim, aí seria legal. Só que o Gustavo Scarpa, embora a gente sabe que seja um excelente jogador, não vale o Palmeiras gastar não sei quantos milhões de euros para trazer o cara para cá. O cara foi para a Europa, vamos ser sinceros, o cara fracassou na Europa e eu acho que o Palmeiras vai gastar muito dinheiro para trazer o cara de volta caso queira comprar do Nottingham Forest. Eu falo para vocês, eu duvido muito que o Atlético Mineiro consiga, mas a nossa diretoria muitas vezes é amadora, eu não duvido que o Atlético Mineiro consiga trazer o cara. Mas eu acho que vai dar um puta de um tiro no pé, vai ser uma baita de uma barrigada se o Atlético comprar o Gustavo Scarpa lá do Nottingham Forest, porque a grana é bem alta para um jogador aí de 30 anos e que não deu muito certo lá. Mas eu tenho certeza que no Campeonato Brasileiro ele vai mostrar que sabe jogar bola. Ô porco, quero saber qual que é a sua opinião sobre isso. Eu já falei para vocês que eu acho terrível o Palmeiras pagar a multa do Nottingham Forest para trazer o Scarpa. E seria interessante se ele viesse só por empréstimo ou se o Gustavo Scarpa forçasse uma saída. E eu acredito que o Scarpa não vai fazer isso, até porque me parece que o Scarpinha ainda quer continuar a tentar sorte lá na Europa. Bom, isso aí é problema dele, ele decidiu ficar por lá e tá tudo certo, a gente respeita. Quero saber, porco, o que você acha dessa informação? Obviamente eu vou ficar de olho em tudo o que está acontecendo, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Escreve aí nos comentários aí qual que é a sua opinião, se você queria que o Scarpinha voltasse e o que você acha aí dessa possibilidade dele ir para o Atlético Mineiro. E dessa forma nós vamos terminando nossa edição aqui desse domingão caloroso e também, né, líder do Campeonato Brasileiro. Quero saber qual que é a opinião de vocês aí, o que vocês acham do Palmeiras, se o Palmeiras realmente tem condição de brigar pelo título. Eu acho que tem sim, mesmo tendo jogos a menos aí com alguns favoritos da tabela. Escreve aí nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua visualização. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nada do que acontece por aqui. Deixa o seu like também, porque isso é muito importante. O robozinho do YouTube fica contente e eu também. E espalhe os vídeos aí para mais porquinhos nas redes sociais. No mais, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e vamos ligar aí o modo secador para torcer pelo empate aí do Botafogo com o Bragantino e do Grêmio contra o Corinthians. Eu te vejo no próximo vídeo. Avante palestra!